Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes, eu sou a Simone, essa é a playlist Trigonometria e no vídeo de hoje vamos determinar o período da função f de x igual a seno ao quadrado de πx. Bom, há vários vídeos dessa playlist, vocês podem conferir isso na descrição desse vídeo, em que nós calculamos período de funções trigonométricas desse tipo aqui, seno de cx, tá? Onde c é um parâmetro que pode ser igual a 1, aí nós teremos seno de x, ou pode ser diferente de 1. E aí nós vimos como calcular o período dessa função, e vimos que o período dessa função g, seno de cx, é igual ao período da função original, que é seno de x, ou seja, eu faço c igual a 1, tá certo? Essa é a função original, sobre c, tá ok? E eu sei que o período da função seno de x é 2π, então isso fica 2π sobre c. Então, dependendo do valor de c, eu tenho um período para essa função g de x. Bom, foi isso que nós vimos resumidamente, tá? Agora, nós temos uma outra função, não seno de cx, mas nós temos a função, eu vou chamar aqui de h. h vai ser a função seno ao quadrado de cx, tá certo? Vamos obter uma fórmula geral para essa função aqui, e depois basta a gente substituir c por π, que é o que nós temos aqui na função que é dada aqui no exercício, tá? Bom, vamos lá então. Então, de forma análoga, né, a mesma coisa a gente vai concluir aqui para minha função h. Então, a minha função h, o período vai ser o período da função original, e a função original é a função sem esse parâmetro c, ou seja, seno ao quadrado de x, sobre o c, tá ok? Bom, e aí a gente só tem que saber qual é o período da função seno ao quadrado de x. Vamos analisar o período através do gráfico da função aqui no GeoGebra. Então, essa função em vez que vocês estão vendo é a função seno de x de 0 até 2π, que é o período completo dela. Então, quando eu fizer seno ao quadrado de x, reparem que essa parte que está entre π e 2π, que é negativa, quando eu elevar ao quadrado, ela vai ficar positiva. Então, essa parte que está abaixo do eixo x vai passar para acima do eixo x, tá? Então, como é que vai ficar a minha função seno ao quadrado? Então, vocês estão vendo aí em vermelho a função seno ao quadrado. Reparem que essa parte negativa, ela agora está acima do eixo x, tá ok? E aí, vocês reparem que de 0 até π, vocês têm os valores da função que vai de 0 até 1, ela atinge o máximo em 1, tá? E de π até 2π, reparem que ela é uma cópia da função de 0 até π. Isso indica claramente que o período dessa função seno ao quadrado de x é π, tá? Exatamente metade do período da função seno de x original, tá? Então, vamos voltar lá para as contas e vamos calcular o período da função seno ao quadrado de πx. Depois voltamos aqui para o GeoGebra. Então, voltando aqui, eu tenho que o período de seno ao quadrado de x é π sobre, então, c. Então, reparem, o período da minha função h, que é seno ao quadrado de cx, é π sobre c. Logo, o período da minha função f, que é a função do meu exercício seno ao quadrado de πx, vou colocar aqui, seno ao quadrado de πx, vai ser igual a π sobre c, mas c quem é, gente? Quem é que está multiplicando o x? É exatamente π. Então, o período dessa minha função é 1, tá? Então, a cada intervalo de uma unidade, a minha função se repete. Bom, vamos ver agora no GeoGebra o período da função seno ao quadrado de πx, que a gente já calculou e já viu que é igual a 1. Nós vamos ver aqui o gráfico da função.
Então, aqui em vermelho, só para recordar, é o gráfico da função seno ao quadrado de x. Então, quando eu faço seno ao quadrado de πx, reparem que a função ela tem um período bem mais curto que a função seno ao quadrado de x, tá certo? Se eu fizer o gráfico de x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3, vocês estão vendo claramente que a função se repete a cada intervalo de uma unidade. De 0 até 1, ela vai de 0 até 1, atinge o máximo em 1, volta a atingir o mínimo em x igual a 1, e depois volta a crescer até atingir o máximo igual a 1, e volta a diminuir até atingir o mínimo, que é 0 em x igual a 2. E aí ela fica se repetindo, essa função é uma função periódica de período uma unidade, tá? Ou seja, cada intervalo de uma unidade, ela se repete. Ok, gente? Alguma dúvida nesse exercício? Se tiverem alguma dúvida, deixe aqui um comentário no vídeo. Se tiverem sugestões de exercícios, podem deixar aqui um comentário no vídeo, tá? Bom, e a gente se vê mais tarde em outros exercícios. Até mais!